Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Boa noite a todos os presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. O palestrante da noite é o nosso irmão Fábio Souza, da cidade de Bonito. O tema da palestra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A campanha do quilo deste mês foi adiada para o próximo domingo. Junte-se a nós, ajude-nos a ajudar. Próximo domingo, dia 17, teremos o palestrante Isolák Mustafa, da Casa Espírita de Recife, com o tema Amor ao Próximo. E convidamos a nossa irmã Cristina para fazer a prece inicial e em seguida Fábio irá ministrar a palestra. Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, os que se fazem presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais. Então, neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, elevemos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos e assim receber o consolo, saindo daqui mais fortalecidos, com fé. Sabemos que tudo passa, mas é preciso que nós nutrimos nossos pensamentos positivos, acreditando, sabendo que não estamos sozinhos. Que Deus, que o Mestre Jesus, nosso governador planetário, está conosco, sempre, diante das nossas dores e dificuldades.
Que a paz do Mestre Jesus possa estar sempre conosco, hoje e por toda a eternidade. Muita paz. Bom, agora nós teremos o nosso querido irmão Fábio, que irá utilizar da palavra. É com você, meu irmão. Posso ajustar aqui, né, Leandro? Então, beleza. Vou colocar aqui. Fica melhor. Boa noite aos nossos irmãos, encarnados, desencarnados aqui presentes, e aos que estão nas redes sociais do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Que todos possam receber um abraço do Lar Espírita André Luiz, do Leal, e fica ali na rua Frei Caneca, número 33, aqui em Bonito, né, Leandro? Pra cá. Enfim, nessa noite que nós recebemos o convite do nosso amigo Leandro para trazer esse tema, um tema que foi utilizado na abertura do mês de aniversário do Leal, do Outubro Leal desse ano, que teve como tema central: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A nossa casa completou 34 anos e todo mês de outubro nós fazemos esse mês com um tema central em que todos os subtemas são em volta daquele tema central. E diante disso, nós ofertamos ao amigo Leandro nesse convite esse tema e ele concordou plenamente. Então eu rogo à espiritualidade amiga que nos ampare o coração e a mente, nos ampare os nossos sentimentos, para que a gente possa ser, de alguma forma, um instrumento para o nosso aprendizado. E que a gente consiga refletir juntos, à luz dessa doutrina luminosa, esse tema que é de suma importância na nossa ótica para os dias atuais. Logicamente, que esse tema não é um tema que tem apenas uma vertente. Ele pode ter várias óticas de visão. Não apenas uma direção. Então, tudo que será colocado aqui vai ser dentro de uma ótica, dentro de um caminho, onde não é apenas este caminho. Que fique claro. Eu gostaria de começar a fazer uma reflexão trazendo uma questão que me incomodou bastante assim que eu adentrei a doutrina espírita. Essa questão, a questão 909 do Livro dos Espíritos, ela me incomodou por vários anos. Me incomodou mesmo, por vários anos. Essa questão, ela traz uma ideia em que a gente começa a refletir e debate pronto. Na hora que a gente lê essa questão, a gente faz: não, isso é brincadeira. Não é por aí. Está errado. É a questão 909, que diz o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos responderam a Kardec: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. É por isso que eu falei que incomodava a minha pessoa. Porque eles dizem que os esforços são insignificantes.
E a conclusão é que me deixou ainda mais pensativo e um pouco até revoltado. O que lhe falta é a vontade. O que lhe falta é a vontade. Aí eu fiz, não, isso está errado. Não é por aí, porque para mim é tão difícil. Né? Para mim é tão difícil. E como é que eles me dizem na questão 909 que é com esforço insignificante que eu consigo crescer, que eu consigo algo, que eu consigo me melhorar. Lógico, eu estava iniciando na doutrina espírita e é um pensamento do início da doutrina espírita, daquele que adentra, que começa a consumir o conteúdo espírita, buscando aquela luz que encontrou em conteúdo da própria doutrina espírita, mas se confronta com o próprio questionamento. Se defronta. Mas por que, Fábio? Se o tema é no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você traz essa questão para a gente. Para que a gente comece a refletir como os espíritos pensam. Porque Kardec, quando formulava a pergunta, ele trazia uma pergunta para que ele refletia na pergunta, imaginando a resposta. Lógica, racional. Algo que desse sustentação filosófica para as nossas vidas. Então, quando Kardec assim o fez, os espíritos trouxeram essas respostas, ainda locupletam, dizendo: quão poucos dentre vós fazem esforços. E eu fiquei a maturar isso. Então, entra a literatura, entra estudo do Evangelho, entra outras obras, e aquela pergunta continuava a incomodar. Essa pergunta continuava a incomodar. Até que um dia, a gente se depara com uma mensagem de Bezerra de Menezes, que traz uma reflexão linda e que, ao mesmo tempo, traz a chave para esse incômodo de Fábio, o meu incômodo. Não sei se tem alguém aqui primeira vez na doutrina espírita. Tem alguém aqui primeira vez? Ok. Mas na doutrina espírita, essa pergunta, para quem já vem estudando, ela incomoda. Porque a gente vai vendo nas literaturas esse contexto. Então, quando Bezerra de Menezes traz uma mensagem, através do Divaldo Franco, que está no livro Recados do Coração, ele diz o seguinte, eu irei ler na íntegra, para que a gente não perca nenhuma vírgula dessa mensagem. Meus amigos, notamos neste lado da vida que muitos irmãos há tempos continuam chorando pelo passado que se foi, pelas oportunidades perdidas, pelos erros cometidos. Chorando pelo passado que se foi, pelas oportunidades perdidas e pelos erros cometidos. Os guias espirituais estão se esforçando para levantar o ânimo. Mas essa postura de verdadeiro culto ao fracasso não nos levará de volta ao caminho da paz e da felicidade. Sabemos que a vida na terra é cercada de muitos espinhos. Mas que dizer a pessoa que uma vez ferida continua se atritando com os espinheiros, se atritando desnecessariamente com os espinheiros. Muitos irmãos preferem o culto da dor do que o esforço da própria renovação.
preferem projetar a ideia de vítimas indefesas do fracasso do que a de heróis da transformação. Recordemos, filhos, das palavras encorajadoras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Diante dessa mensagem de Bezerra de Menezes, a gente começa a fazer uma reflexão. Porque é justamente esse ponto da questão 909 que me dizia o tempo todo, com esforços insignificantes que você vai chegar lá. Era dessa forma. E eu dizia assim, os espíritos não entendem de nada então, porque já estão mortos, né? Estão libertos da carne, não sabem o que, esqueceram o que é sofrer. Não é assim? Às vezes a gente não sabe. Pensa que eles estão num pensamento completamente alheio. Mas não. Porque todos nós que estamos ou adentrando a doutrina espírita, porque como eu adentrei a doutrina espírita, não foi pelo amor. Eu não vim pelo amor. Eu não vim porque eu estava curioso para entender o que essa doutrina explicava. Infelizmente, eu entrei pela dor. Pelas minhas dores emocionais, pelas minhas dores pessoais, pelos meus lamaçais. Não por outra coisa. Então a doutrina espírita foi esse farol que no tempo adequado começou a tratar esse lamaçal em mim. Não sou o melhor exemplo, mas eu posso falar um pouquinho dos meus lamaçais. Estou em busca de algo melhor. Estou me construindo a cada dia. Mas não posso esquecer o que já passei, pois precisa me servir de alerta, precisa me servir de lição. Mas Bezerra de Menezes, nessa mensagem, faz uma coisa maravilhosa. Ele nos traz algumas palavrinhas chaves. Espinhos. Vocês lembram de onde vocês escutaram falar de espinhos no Evangelho? Vocês lembram? Lembra do semente, da parábola do semeador. Na parábola do semeador, você tem essa ideia. O semeador saiu a semear e começou a cair as sementes e começa a falar dos solos, do sol escaldante, da terra fértil. Mas tem semente que cai onde? Dentre as pedras e as terras rasas, mas que tem ali espinheiros que nascem e sufocam aquelas sementes. Não é assim? Os espinhos. Os espinhos sufocam essas sementes. E a semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre isso. Porque o que são as preocupações com as coisas desta vida? Estamos imersos num planeta de expiações e provas. É um fato. Estamos imersos nesse planeta e nessa condição agora. Contudo, nós estamos tendo que viver num mundo super agitado, num mundo que está fervilhando, feito aquela água que a gente bota no fogo que ferve.
ela se agita. Um planeta que está em plena agitação. Com guerras, com desarmonias interiores. Porque não tem só as guerras da Ucrânia, do Israel. Não. Tem as nossas guerras íntimas, que são as mais difíceis. Jesus já chamava essas guerras íntimas de montanhas. Né? Que a fé transporta nossas montanhas, nossas guerras íntimas. Um amigo me falou hoje de manhã: rapaz, ontem eu nem fui para o centro, porque me bateu uma preguiça tão grande que ela fiquei em casa. Aí eu olhei assim para ele, eu fiz: a preguiça venceu você? Eu não acredito nisso. Veja, a pessoa começa a se conhecer assim. Ele reconheceu que foi preguiça. Entende? Isso é um reconhecimento. É um ponto positivo para a gente refletir, porque quando a gente erra, a gente tem que saber onde errou, para que a gente não caia de novo naquele lugar. Certa feita, um amigo meu, nas questões profissionais, eu aprendi o seguinte, Fábio, que quando eu tropeço na calçada em algum lugar, naquela calçada que eu passo quase todo dia, eu tropeço, eu olho para o lugar, eu paro e olho, porque eu não quero amanhã tropeçar ali novamente. Assim é a nossa vida. Quantas calçadas a gente caminha e que a gente tropeça? E o pior, às vezes é a mesma calçada sempre. E a gente está na mesma calçada, passando e tropeçando no mesmo lugar. Então, quando o Bezerra de Menezes traz esse texto, é maravilhoso, porque ele está se colocando na posição de pessoa que agora olha do alto e vê nossas aflições aqui no plano material. Mas, mesmo compreendendo os espinhos, ele também percebe que a palavrinha, outra chave é desnecessariamente. E aí foi quando eu comecei a compreender a questão 909 do Livro dos Espíritos. Porque desnecessariamente eu me mantenho em posições de sofrimento. Desnecessariamente. Por isso que os Espíritos falam que com esforços insignificantes a gente vence. Porque desnecessariamente, se alguém me afetou ou me magoou, por exemplo, um filho, um pai, um marido, a esposa, se me magoou, um amigo no centro espírita, se me magoou, tá bom. Era naquele momento o que ele ou ela tinha para me ofertar. A pergunta é: se aquela circunstância já estava ali e se aconteceu daquela forma, já passou. Já passou. Não tem mais o que fazer. Não há como desmontar o cenário. Lembram da frase que Emmanuel disse a Chico? Não dá para voltar atrás e fazer um novo começo. Não dá. Porque as nossas ações já foram. Já foram. Porém, a partir de agora, do momento em que eu tomo conhecimento, eu posso recomeçar e construir o meu final. Redirecionar a minha vida. Melhorar a minha forma de caminhar. Já nessa própria existência, começar a ver o reino de Deus em mim e nas minhas conquistas. Muitos irmãos preferem o culto da dor
do que o esforço da própria renovação. Porque, lembrando de hoje na campanha do quilo, na mensagem 55 do Caminho, Verdade e Vida, Nice, né? Que a gente leu. E a gente teve uma fala muito interessante. Mas Bezerra de Menezes fala a mesma coisa. Entende? Fala a mesma coisa aqui que Emmanuel. Quando ele diz que o esforço da renovação, muitos de nós temos o culto do fracasso. De achar que está tudo perdido mesmo. A vida é assim. Para quê? Não tem jeito. Uma grande carga negativa, a gente permite que caia sobre nós mesmos, tirando a fé e colocando sobre nós os entulhos do lamaçal em nós mesmos. É pegar a lama que eu derramo aqui no meu caminhar e jogar em cima de mim, achando que eu estou tomando banho. Porque eu me conformo com a vida como ela é. É doloroso isso. É muito doloroso. Vítimas indefesas do fracasso a heróis da transformação. Eu creio que todos nós, de alguma forma, chegamos aqui e nós já passamos por alguns percalços na vida. Não sei vocês, mas eu já andei um bocado de coisa. Já cheguei no fundo do poço umas 2 vezes. Uma última foi maravilhosa e aí eu comecei a realmente, agora tem que modificar. Mas essa é a parte interessante. Quantos fundos do poço a gente vai querer enfrentar? Quantos fundos do poço? Quando eu começo a trabalhar minha transformação moral, mudar a minha consciência, virar a chave, eu começo a mudar a minha vida. Porém, na hora em que eu ingresso com essa força para essa mudança, os meus inimigos espirituais, eles tentam abafar a todo custo, proporcionando a gente, naquele momento em que a gente quer gritar o grito da liberdade, eles abafam, nos trazendo ainda mais dores para aquele momento em que a gente tenta começar, ou melhor dizendo, recomeçar. Por isso, Bezerra também fala da fala encorajadora de Jesus. Palavra-chave, encorajadora. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende o bom ânimo. Então, nesse caminho em que a gente vem conversando, o que vem a ser essas questões difíceis da gente vencer? Os espinhos. E aí, a gente trouxe alguns exemplos de como Jesus se comportou. Porque Jesus, ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade e ele é a nossa vida. Não dá para a gente caminhar sem Jesus. Como disse Emmanuel na mensagem hoje pela manhã, ele diz, sem o Cristo, sem
a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. Obras humanas. O que são obras humanas? Tudo aquilo que a gente quer fazer. Na nossa casa, no trabalho, no centro espírita, do nosso modo, na minha família, com os meus, porque é muito bom. A gente sempre quer do nosso jeito. Essa é uma obra humana. Porém, vamos trazer a Elias Sobreira hoje, acompanhando aquilo que tivemos lá no Leal, que ele diz o seguinte, ele fez a gente lembrar daquela falinha em que é preciso buscar primeiro o reino de Deus, que o restante nos será dado de acréscimo. Olha só, que reflexão linda que Jesus nos traz. E se eu apenas tenho em mim, porque eu sou o dono da minha vida, eu controlo a minha vida, eu que mando em mim, eu que faço as coisas, sou eu, porque se eu não fizer, ninguém faz mais bem feito. E a gente começa a entrar num processo que a gente quer tomar conta de tudo. E a gente entra no sofrimento. Por isso, se eu não busco o reino de Deus, saber o que eu tenho que fazer a minha parte, isso é verdade. Eu preciso fazer a minha parte em qualquer lugar que esteja. Se é em casa, eu preciso fazer meu dever de casa. Se é no trabalho, eu preciso ser o melhor profissional possível. Se é no centro espírita, eu preciso ser o melhor trabalhador possível, aquele que está disposto a servir, como Jesus assim ensinou. Bem, diante disso, eu estou buscando ali o reino de Deus. E qual o restante? O restante é aquele trabalho profissional que você começou, por exemplo, que alguém vai ter que fazer, e que porque você está se esforçando tanto da forma adequada, da forma correta, em conexão com a espiritualidade amiga, aquele trabalho vai fluindo. E você, quando vê, o trabalho cresceu. E você não entendeu porque eu fiz tudo isso, não sozinho, mas o seu contributo, a sua forma de ser, o seu pensamento mudado, as suas intenções bem colocadas, fizeram toda essa coisa, seja ela de forma material ou emocional, acontecer, ou espiritual. Então, às vezes, a gente pensa que numa vida existencial que nós temos, eu tenho muito que melhorar. Né? A gente também vinha trocar nessa ideia. Eu tenho muito que melhorar. Tem. Quem não tem o que melhorar? O problema é, como a gente não lembra do nosso acordo com a espiritualidade para reencarnar, a gente sabe que tem compromisso. Mas depende dos meus esforços e da minha intenção real entre coração, esforço e movimento, vontade. Lembra da vontade? Na questão 909? Ou seja, o que é a vontade? Eu desejo, por exemplo, deixa eu pensar aqui, eu desejo um carro novo. Desejo. Entre eu desejar um carro novo e possuir um carro novo, tem uma diferença, não tem? Eu preciso desejar, pensar o que eu quero, marcar como objetivo, depois eu vou trabalhar para conter o dinheiro daquele carro, sem sacrificar minha família, os que estão ao meu redor, fazer o trabalho de gestão financeira, que é um momento de organização pessoal, tá certo? Para que eu possa chegar e comprar aquele veículo, seja financiado ou seja ele pago à vista. Mas veja como é, do desejo para a execução. Assim somos nós. E o que é a vontade? A vontade sucede depois do desejo. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho vontade de fazer isso. Mas a vontade é vontade ou é o desejo? Confunde-se desejo com vontade. E quando se confunde desejo com vontade, você está pensando no desejo. Mas não tem a coragem de fazer. Porque o fazer é a execução. O fazer é a vontade. Então, por exemplo, na conversa que tive com um amigo de manhã, se ele diz assim, que preguiça, que nada, rapaz, quem manda em mim sou eu. Peraí, bota a roupa e vai embora. Ele tem executado a vontade. Ele ficou onde? No desejo. E executou a vontade daqueles que talvez sejam o próprio inimigo espiritual dele, que não queria que ele escutasse algo importante que naquela palestra ia ter. Entende? É assim que funciona. E nos tira do caminho. E quando a gente vai ver, estamos longe.
do principal caminho. Então, quando Jesus ele veio, ele exemplificou para a gente um monte de coisa. Não foi assim? Ele não escreveu nada. De papel, não. Todos escreveram sobre ele. Mas ele não escreveu. Ele apenas executou toda a lei de Deus na carne, como qualquer um de nós pode executar. Fábio exagerou. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Questão 909. Há quem concorde. Há quem não concorde. Eu diria para os que concordam que são pessoas perseverantes, persistentes, que se olhar para o que o próprio já fez, já vai perceber o quanto já conseguiu evoluir. E os que não concordam, também em casa, onde quer que assistam a gente nesse momento, vão perceber que o esforço sou eu que imprimo. Quando eu piloto um carro, por exemplo, quem controla a aceleração, eu. Não é assim? Quem controla a frenagem, eu. Quem vai para a esquerda, eu. Quem vai para a direita, eu. Quem causa acidente, aí vamos dizer, pode ser você, pode ser bem, beleza. Aí entra a reação do outro. Mas na dirigibilidade do veículo, e como eu conduzo o veículo, eu sou responsável. E na vida eu não posso trazer a ideia de culpa. Eu não sou culpado. Eu não posso chegar e dizer assim, a culpa é minha. Minha culpa. Como me lembrei agora da minha época de coroinha. Em que eu tinha uma falinha na igreja. Não sei se hoje eles ainda fazem. Mas aqui tem lá um relato, logo no início, sobre minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, enfim, aos anjos e santos, né? E a vós, irmãos, irmãs. Eu ainda vou lembrando, tá vendo? A coisa é muito forte. Vai lembrando. Mas o que eu quero dizer é, a doutrina espírita não culpa ninguém. Mas ela ensina-nos a nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Não é culpa, é responsabilidade. Ser responsável exige esforço. Não tem como. A gente só progride com a meritocracia da coisa. Não tem como ser diferente. É mérito. Mérito eu ganho. Demérito e responsabilizo. É simples. Então Jesus exemplificou várias situações. E todas elas ele venceu. Não é assim? Mas Jesus também ensinou-nos a obediência a Deus. A gente compreender o momento que a gente está vivenciando. Compreender o momento que a gente está vivenciando. Se é de dor, por que dói? Por que dói? Por que essa dor está me acontecendo agora? Por que a minha solidão? Por que a minha dor no coração por perder um ente querido? Por que a minha dor do desemprego? Por que a minha dor de não conseguir organizar situações financeiras? Por que a minha dor de estar realmente abandonado pela família? Por que a minha dor de ninguém me levar para um hospital e me socorrer? Porque, entendem, gente, são dores. Dores que cada um de nós no planeta passa. A obediência a Deus vem justamente de perceber esse momento dolorido e saber o que fazer com essa dor. Trazendo ela para uma conversa. Não é dizendo, não quero sentir a dor, porque aí me causa ainda mais dor. É buscando dizer o seguinte, dor, vem cá, senta aqui. Vamos conversar. Olha, eu quero entender o que você quer me ensinar. E aí ela começa a te dizer. Por exemplo, até usamos isso aí outro dia, lá nos estudos. Né? Vamos imaginar uma mãe que quer filho porque quer filho, porque quer filho, porque quer filho. Ela quer que tenha um filho, aquele marido, aquela pessoa que ela ama, e não consegue. Só exemplo aqui, tá, gente? Só exemplo, fique claro. Por que não consegue? A dor do desejo da maternidade é tão intensa, mas por que ela não consegue? Aí ela não consegue encontrar, faz exame já normal. Tá tudo bem, o útero tá bem, os ovários estão bem, tudo hormônio tá bem, mede lá e coisa e tal, lá, tudo normal, a pessoa não consegue. Se o problema nessa vida se encontra onde? Em vidas passadas. Então, o doutrina espírita me ajuda a compreender isso. E se a dor, naquele momento, está doendo meu coração, a minha alma, ela está ensinando o quê? Meu filho, não só existem os filhos biológicos, existem os filhos da vida que se tornam filhos nossos também. É isso? Então, transmuta a tua dor em ação no bem,
que tu não vai ser mais sozinha. E talvez o teu tão sonhado filho biológico, de acordo com tua sinceridade aplicada na tua determinação, possa te dar de presente o filho biológico. E quantos casos não tem de fulano, cicrano, beltrano que adotam uma criança e depois de 3, 4, 5 anos aí vem a biológica? A gente conhece. É comum, é corriqueiro. Entendem? Jesus falou da família. Jesus exemplificou quando não ficou. Quando ficou com Maria e José recluso. Ou seja, os nossos primeiros são os principais. É nesse aconchego familiar que a gente tem os nossos inimigos, eu sei, mas também tem nossa melhor contribuição a dar. É lá. Jesus trouxe o ensinamento sobre a lei dos homens, dizendo: dai a César o que é de César. Então, na hora de eu trabalhar, de pagar os impostos, que eu possa ter capacidade de fazer o que for possível dentro da legalidade civil, jurídica, para que a gente possa ter a condição de ter consciência tranquila do feito nosso, onde tantos por aí preferem dar um jeitinho de um lado, dar um jeitinho do outro, né? E vai criando para si próprio a energia equivocada de tentar, com um outro erro, corrigir um erro que ele acha injusto. Não dá para corrigir um erro com o outro. Por isso que Jesus diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que é de César são os tributos, os impostos, a legalização jurídico-civil, que nós estamos mergulhados nela. Não importa quem as faça e quais as intenções, porque eles estão plantando e nós estamos a colher. Mas o que importa é o que eu faço com aquela situação. E entrego a minha consciência a Deus, que essa é de Deus. Jesus nos ensinou o respeito à criação divina. E a criação divina é tudo. É esse jardim lindo que tem aqui na frente, que está maravilhoso, está belo, bonito, florido, com flores amarelas, vermelhas. É o jardim que vem sendo cultivado no Leal. É o respeito ao animal na rua. É o respeito à natureza como um todo. É admirar o que a gente não consegue sequer imaginar como foi criado, a Lua. A gente vinha ali, vimos Júpiter, né? Lindo, brilhando. Marte do outro lado, vermelhinho lá. A nossa vista. Olha que maravilha. Respeito à natureza e perceber a grandeza divina. Mas Jesus nos ensinou também sobre amar os inimigos. E que esses inimigos não são para que a gente dê cafezinho a eles. Não é por aí. Jesus não queria que a gente pegasse o inimigo e venha cá, meu amigo, venha cá, agora vamos estar no colo e vou fazer. Não, não é por aí. Mas respeitar, orientá-lo, deixar cada um no seu quadrado, sem gerar ofensa, sem gerar sentimentos de adversidade ou ressentimentos, mas buscar o trabalho de, dentro de si, resolver aquela circunstância. Lembra daquela conversa inicial que a gente falou da pessoa que vem e nos magoa? Né? A mágoa, ela é um veneno que quem toma sou eu. Sabia? Quem se magoou na história? Fui eu. O outro fez o que quis fazer. Eu que fiquei magoado. Aí toda vez que eu lembro do que o outro fez comigo, tá lá, eu tomando do veneno. Porque eu não curei, não resolvi internamente. Volto para Bezerra de Menezes, palavra desnecessariamente. Lembrando que o outro oferta o que tem. Lembra quando Jesus disse, mostrai a outra face? Quando apanhares numa face, né?
Quando bateres em uma face, mostra a outra. É isso. Quando alguém bater na nossa face, que a gente mostre o outro lado da moeda. Não batendo de volta, mas mostrando como se deve ser feito. Silenciando muitas vezes. Buscando respeitar apenas. Buscando simplesmente trazer harmonia e pacificação àquela circunstância. É mostrar a outra face. É fazer o diferente. E para fazer o diferente precisa ter coragem. Tem que ser encorajado pelas leis divinas, por Jesus. E quando a gente vai fazendo certo, os bons espíritos se aproximam da gente para fazer junto com a gente o que é certo. Porque o bem sempre prevalece. Não existe o mal. O mal é uma circunstância temporária. Que cada um de nós, com o tempo, vai caindo em si e vai percebendo o tamanho da luz que tem. E começa a ofertar luz. Queiramos ou não. Na doutrina espírita ou em qualquer outro local. Então Jesus ensinou sobre o perdão. Na crucificação, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. E aí algumas pessoas dizem, então Jesus perdoou, Jesus ficou magoado. Não. Jesus traz essa ideia da compaixão. Porque também ele estava sabendo ali, ele sabia que cada um daqueles estava plantando o seu próprio caminho. Plantando. E que eu saiba, eu não sei aqui em Camusim, mas lá em Bonito, quando a gente planta milho, só dá milho, Leandro. Não dá morango. Se você plantar milho querendo colher morango, não vai. Não sei aqui em Camusim, mas lá não vai. Lá a gente só consegue colher o milho. Então, não tem mistério. Jesus nos ensinou sobre a perseverança diante das dificuldades. Todos nós que nas dificuldades do dia a dia persevera frente às ideias que às vezes nos chegam, vai vencendo cada dia algo diferente. Volto à questão 909, do esforço insignificante. É porque o esforço não é apenas numa única circunstância, de uma única vez. É todos os dias. Como é que todos os dias eu começo a me comportar? Então eu faço pequenos esforços todos os dias para que eu possa ter uma capacidade de ter uma força maior quando vier uma demanda maior. A ciência já sabe que qualquer cidadão que tiver 10.000 horas de qualquer que seja o contexto profissional, ele se torna especialista naquilo. 10.000 horas. Então, um piloto de avião que está começando, ele não tem 10.000 horas. Então, ele pode falhar muito. Então, ele anda sempre com alguém que tem uma experiência na frente dele. Por exemplo, 10.000 horas de voo, ok, tu passa a ser comandante da aeronave. Estás pronto. O psicólogo, se ele tem 10.000 horas de atendimento, ele se torna expert em várias situações. O motorista, se ele tem 10.000 horas de volante, ele também se torna muito expert naquilo e dirige melhor. Então vem o pessoal e começa agora a aprender inglês nos aplicativos. Se faz 10.000 horas de inglês, vai estar falando inglês tranquilo, sem nenhum problema. Ciência já fala isso, estatisticamente. Vamos trazer isso para a doutrina espírita. Os esforços insignificantes são essas situações. Então, se todo dia eu tenho uma adversidade, eu tenho um contratempo, tem algo que não me faz legal, não me faz bem. Aí alguém fala uma besteirinha aqui, fala uma coisa ali, aquilo vai te tomando por dentro, vai te corroendo por dentro, aí
teu dia começa a se estragar. Porque você não trabalhou, sabe o quê? Ixi, Maria, fulana falou aquilo, mas é fulana que está falando. Deixa a fulana falar. É o que ela tem no coração dela. Eu vou ofertar a mim o quê? Aí eu pego, boto uma palestrinha aqui do Chico, bom para mim. E fulaninho ou fulaninha está ofertando aquilo. Passa a não me atingir. Eu começo a ter o equilíbrio entre o que eu estou sentindo e aquilo que está chegando para mim. Chega um tempo que eu me torno uma pessoa inofendível. E aí eu trago Gandhi para a conversa. Porque Gandhi chegaram e perguntaram: você perdoa as pessoas que fizeram tanto mal a você, que esbofetearam você, lá, 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 lá? E Gandhi fez: não, perdoo não. Como assim você não vai perdoar as pessoas, coisas e tal? Eu falei: não, mas ninguém me ofendeu não, meu amigo. Eu não vou perdoar porque eu não tenho o que perdoar. Ninguém me ofendeu. E a pessoa ficou assustada com aquela informação, porque para ele era novo. Mas por quê? Porque Gandhi entendeu que, como o Chico também entendeu, o mal é aquele que eu faço, não o que eu recebo. Jesus ensinou o respeito ao livre-arbítrio do outro. E essa é a parte dolorida. Não sei se vocês já exercitaram. Mas quando a gente vê o outro escolher, por mais conhecimento que tenha, por mais oferta de coisas boas que a gente consiga fazer, aí o outro vai e escolhe fazer o errado. Dói, né? Eu fico imaginando meu guia espiritual. Meu guia espiritual. Ô, Fábio, não faz isso de novo não, meu filho. Tava tão bonzinho. Ah, meu Deus, mais débito. Crédito não, mais débito. Né? Para caderneta. Para resgatar. Para corrigir. Para se responsabilizar. Mas a gente precisa, como diz Hamed no livro Renovando Atitudes, ter a condição de respeitar a escolha do outro. Porque para a gente, às vezes, pode ser fácil resolver os problemas do outro. Mas o outro ainda precisa daquele problema dele para começar a receber da vida com a mesma intensidade aquilo que oferta, para que ele possa começar a ver o mundo com outra ótica. Porque diante, como disse Emmanuel, diante da dor, a gente cai no fogo da purificação. No Caminho, Verdade e Vida, no item 55. Quem tiver pode ler em casa depois. Né? Jesus ensinou a firmeza nas palavras, mas com ternura, de ser sim, sim, não, não. Não carregando para a gente as condições de meio termo em que a gente sofre tanto. Porque se a gente fica em cima do muro, a gente fica se equilibrando o tempo todo, sem ter definição naquilo que a gente de fato quer. Jesus nos ensinou a ter essa condição de fazer sim, sim e o não, não. Não causando expectativas no meu próprio coração, nem do outro. Nem do outro. Usar firmeza nas palavras? Sim, é importante. Com ternura. Às vezes nem sempre a gente consegue. É um fato. Às vezes sai mais o do que de fato aquele carinho. Mas é importante reconhecer todas as atitudes. Jesus ensinou que todos nós podemos ter nossa própria luz. E construir a própria luz é se desvencilhar do que está ruim e se aproximar do que ele nos ofertou.
Essa é a movimentação chave. Requer coragem para fazer o diferente. Requer coragem para que a gente possa ter a capacidade de mudar. E pelas coragens que cada um de nós aqui já tivemos, chegamos até aqui. Porque se olharmos para trás da nossa própria existência, a gente vai perceber que a gente teve coragem de escolher coisas corretas e coerentes que nos trouxeram até aqui esta noite. A escolha de estarmos aqui, por exemplo, é uma escolha coerente. De estar aqui é coerente. É uma escolha que nos coloca, como disse Emmanuel, junto da videira que é Jesus. Junto da videira. Somos os galhos. Somos aqueles que alcançam os demais. Mas estando junto da videira, que é o Mestre Jesus. E essa é a construção nossa na caminhada com nossa própria luz. Como Jesus nos deu exemplo diante das aflições, mostrando que o sofrimento, quando é aceito, fortalece a alma. O sofrimento aceito fortalece a alma. Não é aceitar em conformismo. Que fique claro isso aqui. A aceitação de algo não é conformação. É eu não ficar esperneando como uma mosca que cai na teia de aranha. Já perceberam isso? Uma mosca, ela vem agoniada e ela cai na teia de aranha. Então ela começa a ciscar para sair. Enquanto mais ela cisca, mais ela se enovela, ela eninha. Mais a aranha ganha. Não é assim? Não tem para onde. Então eu preciso aprender a não agir feito a mosca na teia de aranha. Eu preciso entender que minha vida, se chega uma circunstância difícil, eu preciso ter perseverança e trabalhar. Fazer diferente. Buscar o caminho do bem. Trabalhar no bem. Começar a plantar algo diferente na minha caminhada. Mudar o meu vetor. Mudar as amizades. Que às vezes são elas que nos colocam na perdição. E uma série de fatores. Mas a mudança, o livre-arbítrio, a escolha, sempre será minha. Sempre. Sempre será minha. Porém, por a gente ter a possibilidade de escolher, é que a gente está com a faca e o queijo na mão. Já perceberam isso? Eu tenho a faca e o queijo na mão para escolher. E compreendendo um pouquinho a doutrina espírita, a gente já começa a perceber que as boas escolhas me levarão a lugares maravilhosos, já nesta existência. E que as más escolhas já me farão ter que reajustar alguma coisa nessa própria também existência. Quando Jesus diz, tem de bom ânimo, é porque ele já sabe de tudo isso. E que as aflições que eu estou sofrendo, eu vou descobrir. E eu é que as construo. Eu que crio. Então, quando eu começo a construir um novo comportamento de vida, eu digo sempre, Leandro, doutrina espírita para mim é um estilo de vida. Ah, Fábio, então você está dizendo que vive o espiritismo. Eu estou tentando. É um estilo que eu adotei para a minha vida. Então, há momentos que a gente está, alinhadinho. Na maioria do tempo, não. A gente não consegue. A gente está sempre um pouquinho distante.
sabe? Eu estou mais embaixo e olho para a doutrina, eita Jesus. Aí eu me lembro de Chico Xavier, dos bons exemplos. Aí eu me lembro do Divaldo, dos bons exemplos. Eu me lembro de Jerônimo Mendonça, né? Me lembro de Leandro. Me lembro de tantas pessoas que a gente serve de exemplo para a nossa vida e nos serve de olhar positivo para a nossa caminhada. E faça a seguinte reflexão. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, como eu estaria? Então, muitas vezes, só de pensar isso, eu já dou 2 passos para trás, paro, reflito, digo, pera, acorda, Fábio, que o negócio não é por aí. Vamos voltar ao rumo. Então, a gente se alinha de novo e corrige. E quando aí a gente faz essa correção, a gente percebe nitidamente, gente, as energias confluem, ajudando a gente na caminhada. Não tem segredo. É só prática. Pratiquem doutrina espírita. Tentem, de casa, virem para o centro, fazer parte da videira, presencialmente. Essa energia contagiante. Cada espírito que entra conosco ali, ó, a gente atravessou os portões do centro, entram os espíritos conosco. Porque a gente anda um bocado de lugar no mundo, não é assim? Só que a gente traz para aqui. E aqui eles são auxiliados por o irmão Antônio, que nos auxilia em contrapartida, nos ajudando a tirar os excessos de energia. Só como exemplo. O bom ânimo é estar aqui. É se sentir mais protegido, mais acolhido. Tá, gente? Como exemplo. Então, vamos imaginar, nesse finalzinho, o Mestre, Jesus, que já sabia que iríamos nos deparar conosco mesmos, nessa época. Que a gente ia ter as nossas aflições do coração, da mente. Mas também sabia que o Consolador prometido, doutrina espírita, se encontra aqui para nos dar o ânimo necessário para a caminhada, nos dar a bússola e o norte, para que a gente possa caminhar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele demonstrou na prática como vencer o mundo. Cada um de nós, à nossa maneira, com o nosso esforço, no nosso tempo, vamos conseguir vencer o mundo que a gente um dia construiu de forma equivocada, fazendo com que a gente possa brilhar. E cada vez que assim eu faço, eu brilho a minha luz, eu cresço. Eu olho para Jesus e Ele me ajuda a subir os degraus da minha caminhada. Não vamos desanimar por nada. Nada vale a nossa perda de sono. Nada. Tudo é tão passageiro, gente. Tudo é tão pequeno. Tudo é tão pequeno. Todo o nosso egoísmo e nosso orgulho precisa ser combatido dentro do nosso coração, principalmente. Porque é justamente nesse momento em que a gente vai estar conseguindo elevar-nos à condição de melhor. A gente vai estar conseguindo tirar as impurezas do nosso pensamento, sentimento, limpando o nosso coração e fazendo a luz brilhar de dentro para fora, irradiando amor. Esse é o caminho. Não nos desanimemos. As aflições se achegam.
como as alegrias também. As aflições passam, como as alegrias também. O equilíbrio é o que prevalece nas nossas vidas. Que tenhamos isso em mente. Que busquemos a força desse Cristo Consolador que se encontra na doutrina espírita. Que se encontra disponível para nós nesse momento das nossas vidas. Muito obrigado pela conversação da noite de hoje. A todos vocês, encarnados e desencarnados aqui presentes. E vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus nesse momento. O passe é coletivo, né? Pronto, as meninas estão me avisando aqui que o passe hoje vai ser de forma coletiva, tá? Que a gente eleve os nossos pensamentos a Jesus nesse momento. E vamos agradecer a Ele nesse momento. Agradecer a esse Mestre luminoso que nos tem tanto carinho e amor. Vamos glorificá-lo com o nosso coração em vibração para este que nos é modelo de caminhada. Que o Mestre Jesus, através de irmão Antônio e sua equipe espiritual, possam nesse momento auxiliar a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, dissipando as nossas dores, dissipando as nossas trevas interiores, dissipando as energias insalubres de desarmonia, de orgulho, de egoísmo. E vamos rogar a Deus, a Jesus, que as luzes benfeitoras de harmonia e de paz, de serenidade e de amor, possam ser dispensadas a cada um de nós, possam ser derramadas, possam cair sobre nosso coronário e alimentar todas as células do nosso organismo material e perispiritual, nos proporcionando saúde, vitalidade, reenergização. Que as luzes de Jesus nesse momento possam simplesmente tocar os nossos corações, tocar as nossas mentes, tocar os nossos sentimentos. E melhor,
Que tenhamos a condição de receber todas as energias salutares que nesse momento são derramadas com tanto amor pelos nossos irmãos espirituais. Que tenhamos condição de levar o nosso amigo, mestre e irmão Jesus para nossos lares e fazer dele a luz mais intensa em nosso coração e nossa mente. Que assim seja. Da paz a todos. Nossa gratidão pelas reflexões abordadas na noite de hoje, que possamos sair daqui mudando as nossas ações. Gratidão, a casa agradece a Fábio. Na próxima semana terá a campanha do quilo. Participem conosco. Próximo domingo, dia 17, teremos o palestrante Esoláquio Mustafa, de Recife, com o tema Amor ao Próximo. Que todos possam ir em paz, saúde e luz. Obrigada a todos. Boa noite.